Capítulo 8. Os líderes que subiram com Esdras. São estes os cabeças de famílias com suas genealogias, os líderes que subiram em minha companhia da Babilônia e retornaram para Jerusalém no reinado de Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Hatus. Dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, sendo registrados com ele 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Zato, Secanias, filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, filho de Racatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Esdras manda buscar os levitas. Eu os reuni próximo do riacho que corre para a Ava, e acampamos ali por 3 dias. Assim que passei em revista todo o povo que havia chegado e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por esse motivo convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram chefes de famílias, e Joiaribe e Natã, que eram professores, e os enviei em missão a Ado, o líder de Casífia. Eu lhes expliquei o que deveriam transmitir a Ado e a seus parentes, os obreiros do templo, em Casífia, a fim de que trouxessem servidores para a casa do nosso Deus. E, devido ao fato de estarmos sob a mão de Deus, eles nos trouxeram Serebias, homem sábio e capaz dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens, e também Razabias, seguido de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos e filhos, 20 homens. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhido para cooperar com os levitas, e fizeram uma lista com os nomes de todos eles. O povo faz jejum e orações. Então, ali perto do riacho Ava, dei ordem para que houvesse um dia dedicado ao jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar em sinal de humilhação e orarmos, suplicando a Deus que nos dirigisse nossa viagem, nos protegesse juntamente com nossos filhos e os bens que levávamos. Fiquei sem jeito de pedir ao rei que nos concedesse uma escolta armada, com cavaleiros para assegurar-nos uma viagem protegida contra os ataques de inimigos e salteadores na estrada. Afinal, tínhamos testemunhado: a boa mão de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Sendo assim, jejuamos e rogamos essa bênção ao nosso Deus, e ele bondosamente atendeu às nossas orações. Então, separei 12 dos principais sacerdotes, Serebias e Razabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei diante deles a prata, o ouro e os utensílios que o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o povo de Israel, que estava ali, haviam oferecido para a casa do nosso Deus. Em seguida, pesei e entreguei nas mãos deles 22.750 quilos de prata,
3,5 toneladas de utensílios de prata, 3,5 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro pesando 8,5 quilos e 2 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como se fossem de ouro. Então eu lhes disse: Vós sois santos, isto é, separados para servir a Javé, o Senhor, como são consagrados também estes vasos e objetos, da mesma maneira que toda esta prata e este ouro são ofertas voluntárias dedicadas ao Eterno, o Deus de vossos antepassados. Vigiai e guardai-os, até que os peseis na presença dos sacerdotes principais e dos levitas, e dos chefes das famílias de Israel em Jerusalém, nas salas do templo de Javé, o Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos, para trazerem tudo a Jerusalém, à casa de nosso Deus. O feliz retorno a Jerusalém. No dia 12 do primeiro mês, deixamos o rio de Ahava e partimos para Jerusalém. A mão do nosso Deus estava sobre nós, e na estrada protegeu-nos dos ataques dos inimigos e dos salteadores. Chegamos a Jerusalém e lá descansamos 3 dias. No 4º dia, a prata, o ouro e os utensílios foram pesados na casa do nosso Deus e entregues nas mãos do sacerdote Meremote ben Uriá, Meremote filho de Urias, o sacerdote. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso de tudo foi devidamente registrado na ocasião. As pessoas que haviam retornado do exílio, os ex-cativos, ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. 12 novilhos, por todo o povo de Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes como oferta pelo pecado, tudo em sacrifícios completamente queimados em adoração a Javé, o Senhor. Então, entregaram as ordens do rei aos sátrapas, às autoridades do reino, bem como aos governadores da Transeufratênia, o território a oeste do Eufrates, e cooperaram com o povo na obra do templo de Deus.